Então, beleza, pessoal. A gente está aqui com o Henrique, AD, o sistemático. E aí, pessoal, tudo bem com vocês sistematicamente? Se puder para começar aí, conta aí a tua história no Linux e que ano mais ou menos você começou a utilizar o Linux nas suas máquinas. A, a minha história com Linux é um pouco engraçada. Geralmente, as pessoas que usam Linux, elas escolhem, eu comecei por distro tal, essa distro. Eu, para falar a verdade, eu não sei muito bem qual distro eu comecei, porque eu usei Linux sem saber que eu usava Linux. Então, assim, a primeira distro que eu tenho uma memória, que eu tive a ciência, isso aqui é Linux, foi num computador que eu ganhei em 2007, que era o Satux. Era uma distribuição brasileira, bem assim, com a cara, era com Gnome 2, customizado para ficar com a cara de Windows XP. Mas antes disso, eu lembro que eu já tinha usado o Kurumin, tinha usado, eu acho que era o Conectiva, algo assim, mas eu usei, mas eu não sabia que era Linux ainda. Eu não tinha essa ciência que era Linux. E depois, ali em 2007, não sei se alguns aqui vão lembrar que a Suzy tinha um site que você ia montando distro, né? Você ia fazendo a sua própria distribuição. E nessa época aí eu construía ali o meu sistema e eu também não sabia que era Linux. E eu usava aquilo lá, achava super bacana, sempre curti esse lance de sistemas operacionais. Não é à toa que eu me tornei técnico em informática justamente por conta disso. E 2000, aí depois disso eu usei bastante, não tinha muita ciência do que era Linux, usava esse serviço aí do OpenSUSE para fazer minha própria distro e não sabia, usava e não sabia que era Linux. E tinha aquela coisa dos técnicos falarem, que Linux não presta, que Linux é ruim. Durante muito tempo eu fui nessa onda aí, eu achava que Linux era ruim. Depois eu comecei a ver que não, que Linux era uma coisa interessante. Eu fiquei encantado com as DEs ali e tal, as versões de DEs. E eu comecei depois, era 2014, acho que desde a versão do Ubuntu 12.010, 12.10, foi que eu comecei larguei o Windows, assim, de usar nas minhas máquinas, só mexia mesmo para fazer conserto para cliente. E ali, do Ubuntu 12.10 em diante, foi só Linux. Aí eu fui testando várias distros Linux. Eu tinha um computador muito ruim, então não dava para usar o Ubuntu, depois veio o Unity, né? Não dava para usar. Também não tinha internet, aí eu usava Linux assim, sem internet. Não dava para instalar codec de nada, não dava para instalar jogo direito. Depois eu conheci o Debian. E aí foi essas loucuras, usando várias distros, e hoje estou aqui, depois de muito tempo, né? Usando várias distros. E também eu conheci, mais ou menos nessa época, o projeto de Linux estava iniciando. Já tinha um blog, acho que durante um ano, já tinha um blog, uma coisa assim. Ou era um ano ou 2 anos, e o Dio tinha feito um canal no YouTube, que eu já acompanhava já o blog esporadicamente, e aí eu vi o canal no YouTube e achei legal, nossa, interessante. Porque eu tinha vontade de fazer um canal. E eu olhei assim, legal. Vou acompanhar esse cara aqui. Eu já entro no site dele mesmo e fui acompanhando até hoje, acompanho o canal do Dio, né? Chegou até um ponto que eu, enfim, tomei vergonha na cara e fiz o sistemático, depois de empurrar muito com a barriga, e fui me adentrando mais na comunidade. Eu sou um cara muito um lobo solitário, então até fazer parte de comunidade mesmo demorou muitos anos. E foi isso aí. Essa é a minha jornada no Linux. Trabalhei no Dio Linux durante um tempinho. E eu só tenho a agradecer a comunidade, o sistemático, os canais do FastOS, o Tuxter Games, o Gabriel, até mesmo o cara do TI, né? Sim, tem.
gente é o que não tem, né? Que não falta, tem gente pra caramba, e esse é o legal da comunidade. Várias opiniões diferentes, a gente diverge, às vezes em alguma coisa, às vezes a gente caminha na mesma opinião, mas eu gosto de divergir das pessoas, eu acho que eu aprendo mais quando você chega com uma ideia que eu não concordo e eu acendo a luzinha assim, eu acho que esse cara tem razão nisso que ele está falando. Ou às vezes não. Acho que não é muito bem isso, mas eu respeito a ideia dele e às vezes eu mudo de ideia. Eu sou bem volátil, bem sistemático mesmo, como o nome diz. Mas e qual que é a ideia principal aí do canal? Aí é engraçado, nem todo mundo sabe, mas o sistemático ele começou como um podcast. Só saiu um podcast só. Hoje em dia até ocultado no canal. E teve uma boa recepção. Antes disso, eu fiz o meu primeiro vídeo, tá no meu canal pessoal, a minha conta que eu uso para me inscrever nos outros canais e consumir conteúdo. Eu fiz um vídeo lá de como você instalar o Office, né, o Microsoft Office no Linux Mint. E o intuito do sistemático era auxiliar as pessoas, né? Era fazer um conteúdo, era algo que eu gostava. Como eu sou técnico informático, eu já meio que lido com o usuário comum. E aí eu queria juntar o mundo maravilhoso do software livre, open source, que eu só fui me apaixonando cada vez mais, e eu pensei, poxa, eu posso ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos lá no canal. No início não deu muito certo, na verdade demorou muitos anos, muitos meses para o negócio começar a, a ir para frente, mas eu estava fazendo mais por mim, né, para ajudar as outras pessoas, mas era alguma coisa que eu gostava, era algo que eu gosto. Então, mesmo no começo tinha o quê? Eu acho que se tivesse 20 pessoas era muito. E aí depois começou a vir mais pessoas e mais e mais. E aí eu só fui fazendo o meu serviço, só é algo que eu gostava, o hobby com trabalho e hobby. Então, não tem coisa melhor que isso. E aí eu lembro bastante de ver alguns tutoriais sobre emuladores. Qual que foi Porque é uma. o primeiro aí que começou tudo? Eu lembro do Dolphin, se eu não me engano é o Dolphin, que é aquele É, do eu vi, golfinho, né? isso mesmo. É emulador de Wii U, de Wii, desculpa, e GameCube. É uma outra paixão minha, eu sou, assim, meio viciado em jogos, principalmente os mais antigos, mas eu jogo também alguma coisa recente. Atualmente estou um pouco parado, porque eu fiz uma promessa que era para mim jogar mais, mas tem um tempinho aí que eu parei. Mas assim, eu fiz muitos vídeos de emuladores. No Dia Linux mesmo, eu acho que eu fui o que mais fez postagens de emuladores. Eu fiz muita postagem. Emulador. A minha primeira postagem, para você ter ideia, a minha primeira postagem no Dio Linux foi sobre o Citra, o emulador de Nintendo 3DS, que é um console que eu amo. Não é à toa que eu tenho ele. E assim, eu não estou satisfeito em jogar só no portátil, tenho que jogar no computador também. Então, a primeira postagem que eu fiz no Dio Linux foi sobre ele. E a última postagem que eu fiz, tirando a que eu me despedi, também foi sobre emulador. Então, só para você ter noção que eu gosto muito Foi sobre o desse, 64. desse mundo de emulação. Era uma feature de. Era um recurso, eu acho que era no Vulkan, alguma coisa assim que tinha Hum. habilitado para esses emuladores. Mas assim, RPCS3, que é emulador de Play PS3, o Citra, emulador de Nintendo 3DS, Dolphin, emulador de Wii, GameCube, Cemu, que não tem versão nativa para Linux, mas a gente faz uma gambiarra via Wine ou Proton para rodar, que é emulador de Wii U, eu jogo muito também, PPSPP, emulador de PSP, e entre outros emuladores, isso é muito emulador. Eu tive já, a maioria desses consoles eu tive a honra de trabalhar e conseguir. Infelizmente, alguns eu perdi com chuva. Meu PSP mesmo é uma tristeza, morreu. Eu sou muito fascinado por emulação, jogos assim. E meu irmão mais novo foi por esse mesmo lado. Atualmente ele joga tudo no Linux. Ele começou no Linux assim, jogando. A galera fala que não tem como jogar no Linux, né? Mas ele começou jogando.
E hoje em dia ele instalou o dual boot de Windows para jogar LoL, que os amigos dele ficou enchendo o saco, aí ele instalou para jogar LoL, mas ele também jogava Dota. E uma porrada de jogo que ele joga muito jogo. Na biblioteca, ele compartilha, pega a minha biblioteca também, e é o dia todo jogando praticamente. No Linux, tudo no Linux, né? A galera fala que não dá, mas dá para jogar muita coisa. Até hoje, desde que eu migrei pro Linux, tenho dificuldade de rodar o Zelda do 64, o Ocarina of Time. Não sei porquê, não sei se é a minha placa de vídeo, só sei que ele, naquela parte inicial que vem o cavalo, né? Aquilo ali fica Uhum. dando umas travadas e não vai. Você rodou em que emulador? Já rodei no. Aquele lá que são vários emuladores, é, o Retro, RetroArch, RetroArch. e num emulador mesmo do Game Boy, não, do 64, também não foi. Testa depois o Gnome Games. Talvez rode, talvez funcione para você o Gnome Games. E aí, fora essa parte dos tutoriais de emulador, aí você teve mais destaque em que parte lá? E aí, mais ou menos, depois de quanto tempo que veio esse convite para trabalhar com o Dio? É. No começo do canal eu fazia bastante. Porque eu tenho mais ou menos. Eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de fazer vídeos relacionados a alguma coisa que eu saiba ou eu estudei um pouco ali. Tipo, eu não vou fazer um vídeo de algo que eu estou fazendo ali, mexendo pela primeira vez, a não ser que essa seja a proposta do vídeo em questão. Então eu fazia muito vídeo de emulador e também muito vídeo no Deepin, né? Muitos na comunidade me conhecem pelo Deepin, que antigamente era Linux Deepin, depois eles renomearam só para Deepin. E, assim, várias pessoas entraram no canal nessa época, que eu abordava bastante o Deepin, fazia tutoriais ali nele. E, assim, e, e eu tenho eu fui fazendo vários conteúdos nesse estilo, instalando aplicativos voltados a um usuário comum mesmo, algumas coisas mais avançadas, porque eu acho que é meio que natural quando a pessoa gosta de Linux. Eu vejo que tem dois grupos, né, de usuários. Tem quem é um usuário super comum, que geralmente, sei lá, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe usa Linux, e se você perguntar para ela o que é Linux, o que é Windows, tanto faz, tanto fez. Ela não sabe o que é isso. Então, assim, não adianta eu querer que minha mãe faça certas coisas, ela nunca vai fazer. Ela já tem dificuldade de fazer via interface gráfica, nenhum programa ela vai conseguir instalar direito, seja no Windows, Linux, o que for. Nem no Android ela consegue instalar. Ela tem que pedir ajuda de alguém para instalar. Então, eu vejo que tem esses dois públicos. E eu tento fazer um vídeo que seja amigável para esse tipo de pessoa e, ao mesmo tempo, para quem tem curiosidade e no futuro vai se, sei lá, que nem o meu irmão foi. Meu irmão, ele não manja muito, mas ele atualmente se vira. Abre lá o terminal, faz alguma coisinha, mesmo não entendendo nada, mas ele lê, corre atrás, procura. Ah, o que ele mais mexe é quando dá algum problema no Proton lá, no, na Steam, aí tem que dar algumas permissões extras, usando lá o Proton Tricks lá, o Wine-Tricks, aí isso aí ele já foi mexendo, porque é um tipo de usuário que é meio que natural, né? Você vai criando gosto pela coisa, por aquilo. Então o canal meio que divide nesses dois grupos. A pessoa que é bem leiga e, e a pessoa que é leiga também, mas que tem um certo interesse, que não vai ficar só naquele tutorial em questão. Aí eu já abordei vários assuntos também, Flatpak, Snap, AppImage. Eu não faço acepção, não. Eu falo, porque a minha lógica é a seguinte: tem um problema e tem que ser resolvido aquele problema. Para mim, pouco importa a solução. Eu tento fazer com que o usuário tenha a sua opinião. Se a pessoa não gosta de Flatpak, então que ela siga por outro caminho.
mas eu não vou tentar impor, né? Vamos dizer que o meu favorito seja Snap. Eu não vou querer falar que Snap é a melhor solução e excluir todas as outras. Eu tento dar essas opções. E aí, fazendo esse trabalho, foi o que o FastOS viu o meu canal, aí depois me adicionou no grupo da oficina do Tux, e aí depois ele falou, tem o Dio Linux, você não quer não? Ele está precisando de gente para fazer isso aqui. No primeiro momento eu recusei e só fiquei só na amizade, aí eu fui conhecendo outras pessoas, o Júnior do Tuxter Games, aprendi muito com ele, manja muito de wine, então tudo praticamente que eu sei de wine eu aprendi com ele, assistindo o canal Tuxter Games. Aí depois eu conheci o Gabriel, do Toca do Tux. E aí eu fui conhecendo as pessoas assim, depois o próprio Dio, né? E aí depois de um tempo surgiu uma vaga e eu falei, tá. E aí eu comecei a trabalhar lá no Dio Linux. Eu já gostava era mais ou menos o que eu fazia e o do projeto conteúdo. era mais ou menos o conteúdo que eu fazia. O projeto Dio Linux, como eu falei, ele é meio que um startup para mim começar o sistemático lá no passado. Foi quando o Dio começou o canal dele. E, na realidade, o sistemático era para ter surgido naquela época, só que eu fui enrolando, com aquelas desculpas. Eu não tenho isso, eu não tenho um computador bom. Que a pessoa meio se auto-sabota, né? Eu acho que todo criador de conteúdo sabe muito bem como é isso. Você fica, quando eu tiver isso, eu vou fazer. Não faço isso porque eu não tenho isso ali agora. E aí eu fui empurrando, e demorou muitos anos para sair o canal. E a gente foi aí fazendo um canal, e a cada dia eu tento melhorar um pouquinho. Não sei se você viu os últimos vídeos. Depois que eu saí do John Linux, eu tive uma pausa por causa da saúde, ainda não estou bem. E aí eu tentei voltar, mas não deu muito certo. E eu tentei voltar com uma pegada nova, que eu já tentava fazer antes, que era o lance de animações, que é uma coisa também que muitas pessoas vieram pro canal justamente porque eu tento fazer um pouquinho de capricho, né? Não é simplesmente um tutorial, como muitos fazem. Eu tento fazer um pouco de firula, perfumaria, e eu acho que isso chama a atenção do usuário. E também é uma coisa que eu gosto. No canal, eu não me lembro de ter feito algo que eu realmente assim não queria fazer. Eu sei até alguns tipos de conteúdo que fazem mais sucesso. Já até conversei com algumas pessoas. Não gosto muito de fazer isso. Tutorial mesmo era uma coisa. Tutorial não, review, é uma coisa que eu não curto muito. Mas aí eu conversei com o Dio, ele meio que falou: não, é legal você fazer tutorial. Porque aí você. Tutorial não, é Review. review. E aí você dá a sua visão das coisas. Porque eu achava mais ou menos assim: eu já vi o review, sei lá, no canal do Dio, vi o review no canal do Hiker Linux, no canal do agora me fugiu a memória. E aí eu ficava nessa. Já vi o review, não tem porquê. O que as pessoas vão querer saber? Mas aí o Dio falou, não, é legal você fazer, porque você dá a sua opinião. Pode ter uma coisa ou outra que é diferente. E aí eu meio que um pouco contra gosto, mas eu fiz. E é um tipo de conteúdo que eu sei que dá bastante view, mas eu ainda não estou muito familiarizado com review. Mas eu acho que aquela coisa, se você tentar ir fazendo, meio que dá certo, você acaba gostando. Eu ainda não sou muito fã, mas pretendo fazer alguns reviews no futuro. Então ele passou essa mesma dica pra gente. E por incrível que pareça, review que o vídeo que tem mais visualização é uma review do Ubuntu com XFCE, o Xubuntu. E como a gente puxa essa sardinha pro XFCE, a gente sempre tenta dar uma olhada nessas. Saiu uma agora essa semana que foi do Manjaro com XFCE. Então, também falando um pouquinho das animações. Quem é que faz? É tu que faz? Onde saiu essa ideia dessas animações? E realmente é um grande diferencial. O canal Sistemática é um exército de um homem só. Eu faço tudo, né? Eu edito, eu gravo, pesquiso, eu fazia também algumas postagens no meu site,
E depois que eu fui para o Dion Linux, a minha experiência no Dion Linux foi muito boa, porque eu tive toda a experiência de ter que produzir conteúdo constantemente. Porque o ritmo do canal sistemático era, sei lá, 2 vídeos por semana. E já no Dion Linux, não. No Dion Linux eu tinha que fazer conteúdo todo dia. Ou, no mínimo, tá estudando para fazer um conteúdo, entendeu? Diariamente. E aí você tem muito bloqueio de criatividade. E, assim, essa experiência no Dion Linux me ajudou muito a abrir a mente e meio que tentar, quando você está bloqueado, conseguir fazer as coisas. E isso me ajudou também no canal sistemático, a produzir o conteúdo, como sou eu que edito, sou eu que faço a edição do áudio, edição de imagem, eu uso o GIMP para fazer as edições de imagem, que é um software que eu uso desde quando eu usava o Windows XP. Eu uso o Inkscape para fazer as artes do sistemático. E aí no começo eu fazia as animações no Kdenlive, e depois não dava muito certo, porque ficava meio que travado, o Kdenlive muito pesado para fazer. E aí fui estudando mais, e mexendo em outros softwares, e hoje em dia eu consigo fazer as animações no OpenToons, que é um software muito poderoso para fazer animação. Tentei em Blender, mas não consegui. O Blender é muito complexo. Sempre tento fazer alguma coisa no Blender, mas eu não consigo. E aí tem o Envy agora também, que é uma ótima ferramenta para animação, para fazer motion design, né? Ele é, vamos dizer assim, o After Effects do mundo open source. É um software interessante. E aí eu faço as animações para tentar descontrair um pouco. Eu, quando faço os vídeos, eu meio que faço na brincadeira, não no sentido de que eu estou levando aquilo ali na irresponsabilidade, mas na zoeira mesmo. Eu gosto muito de brincar. Então, se você vê, às vezes eu tinha um quadro que era Systematic News, que era notícias que eu fazia, e eu fazia com uma voz engraçada, tipo, sei lá, eu fazia bem-vindo ao Systematic News, não sei o que lá, blá, blá, meio que imitando os radialistas, esse pessoal que faz propaganda em frente de loja. Você já reparou que eles falam meio engraçado? É, Então eu meio que ia na zoeira, entendeu? Brincando comigo mesmo. Porque eu acho que se você brinca com você, tudo fica mais leve. Então, sempre foi assim, o sistemático ele é quase uma entidade. Quando eu começo a gravar pro sistemático, o Henrique meio que sai um pouco de cena e eu fico meio doido. É engraçado, eu falo coisa que depois eu paro. Às vezes eu corto muita coisa na edição, tipo, nossa, o que eu tava pensando para falar uma coisa dessa? E aí meio que se mistura, e o canal sistemático, eu meio que fui tornando esse personagem, que é uma ação, e eu fui meio que misturando com ele, e aí às vezes eu nem sei qual é que tá falando ali, se é a opinião do Henrique ou é a opinião do sistemático. Tem vezes que eu mesmo discordo da minha opinião no vídeo, porque quem falou ali foi mais o sistemático do que o Henrique. E tem algumas opiniões que estão muito mais fortes, mas eu vejo que não é tão relevante para a cena. Então o sistemático meio que entra e fala o que tem que falar. O sistemático é um cara bem doido. E assim, e aí eu brinco com as animações, e eu tenho vontade de fazer mais coisa ainda, mas pela minha limitação de conhecimento eu não consigo. Mas a gente vai fazendo a cada dia e tentando somar, que eu acho que é isso que importa. Tentar fazer a diferença, né? Uma coisinha de cada vez. e fora pro sistemático, tu tem gravado para algum outro canal, algum outro projeto? Eu tentei, ó, como eu falei, o Sistemático ele começou como um podcast. Eu tentei voltar a fazer podcast, eu ia fazer um podcast do Sistemático, mas aí depois veio o Flow, o podcast, e começou a voltar a moda do podcast, eu meio que dei uma freada. Eu falei, não, eu acho que vai parecer que eu tô entrando, sei lá, não é o tempo ainda de eu fazer podcast. Eu também não editava ainda áudio de um jeito que... Eu sou muito perfeccionista, esse é um problema. Então, eu acho que não. Engraçado,
o projeto começou como um podcast, mas hoje em dia eu vejo que não daria para fazer um podcast aos moldes que eu penso. E aí não foi para frente. E outro projeto que eu tentei fazer, que era o Free Controller. Eu só cheguei só a fazer o site rapidão, mas o intuito era eu jogar, testar os jogos no Linux, né? Ou emulador, vários jogos assim, e depois postar só gameplay mesmo e falar as configurações que eu usei. Se eu usei Vulkan, se foi em OpenGL, a versão do driver, a versão do jogo, do emulador, essas coisas. Mas eu não dei continuidade a esse projeto. Devido à saúde também, meu irmão ia me ajudar. Ele mais, a gente chegou até a gravar alguns vídeos, só que não foi para frente, que aí depois, infelizmente, fiquei um pouco pior, e aí meio que eu pausei. Mas e também o Gil também me convidou outra vez para voltar pro Geo Linux, não deu para mim voltar, tudo isso devido à saúde. Então meio que atualmente eu estou em hiato, né? O canal tá parado, mas eu tenho vontade de voltar a fazer vídeo pro canal, só que dessa vez com uma pegada um pouco mais diferente. Eu quero trazer cursos, quero fazer ali mini cursos, né? E quero fazer tudo gratuito, disponibilizar todos os cursos para a galera. E aí talvez quem quiser diploma, né, certificado, melhor dizendo, aí sei lá, pudesse contribuir com o projeto e aí geraria um certificado. Mas o material do curso mesmo, todo em aberto. E aí eu tenho vários cursos assim que eu tenho vontade de fazer. Vira e mexe eu vou fazendo material, escrevendo, para quando eu tiver um pouco melhor de saúde, botar isso em prática. Então eu já fiz mais ou menos alguns cursos que eu tenho em mente, é fazer sobre o GIMP, fazer sobre o Kdenlive, sobre o próprio OpenToons, o Inv, né, para animação, fazer sobre algo rápido sobre o Audacity. Inkscape, infelizmente, eu não manjo de Inkscape, eu mexo mesmo apanhando, então não sinto confiança para passar conteúdo sobre. Talvez um curso de terminal Linux, né, mais voltado para o usuário, assim, e abordar vários programas que eu acho que é interessante. Tem muita coisa legal que as pessoas desconhecem, né? A galera fala que Linux não tem aplicativo, mas o que mais tem é programa. Tem muito programa. E programa bom. Só que a galera não conhece. Então eu meio que planejo voltar com o canal com isso em mente. Trazer curso, trazer vídeos apresentando programas e tentar somar o máximo possível com a galera e tentar tornar um projeto cada vez mais autossustentável, né? Até hoje, tudo que o projeto rendeu de AdSense, eu converti justamente para ele. A webcam que eu estou falando foi graças a AdSense. E, assim, microfone também, juntando ali com uma graninha minha e um pouco do AdSense, e aí eu fui melhorando a qualidade do canal e vamos lá, no futuro vai dar certo. Vamos ajudar mais pessoas e aprender também, que eu aprendo muito. E de repente trazer alguma coisa de game aqui pra Twitch. Ah, já passou alguma ideia assim na sua cabeça? De repente até pro teu irmão fazer um canal de game jogando no Linux aqui na Twitch. Tem pouca gente. Eu fiz. Tem o Gil, a Eu, Mila e o Cristiano. A gente é, tá jogando um pouquinho aqui, mas também não estamos muito focados, porque a minha máquina não vai aguentar muita coisa. eu, 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 eu fiz tem até uma conta no sistemático aqui na Twitch. Eu fiz, eu acho que umas 3 lives ou 2. Só que na época a minha internet não. Era a internet não dava muito certo. E aí eu meio que fui desanimando e deixei. Só que agora eu acho que com a internet já daria para mim fazer algo assim. Talvez juntando essa ideia que eu tive do Free Controller, né? E, e, Exatamente. e jogando. E assim, eu tenho tipo ideia de fazer
campeonatinho, porque eu já faço entre o meu irmão, entre a minha esposa, às vezes algum amigo, a gente meio que faz aquele campeonatinho, né? Você brinca e se diverte. Só que eu tenho, tipo, eu acho que seria legal trazer isso para a internet, colocar na Twitch. No YouTube eu acho que não dá muito certo. Eu tentei colocar games no meu canal, não deu muito certo. O YouTube meio que mata tudo que é de jogo. Não é à toa que ele matou o YouTube Game, né? Ele mata tudo que é diferente. Se tu começar a postar uma coisa, daqui a pouco tu postar outra, já era. O YouTube ele tem um algoritmo meio louco. E aí tem uma outra ideia também, que é a. Qual é o nome da plataforma? Que eu também eu acho que é interessante eu começar a postar vídeos lá, que é a. Nossa, deu um branco agora. Tem uma outra que é gratuita, não é? Não, open source. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O nome dela é a Odyssey. É Odyssey. E aí eu meio que. Eu, quando for voltar com o sistemático, eu acho que eu vou postar tanto vídeo no canal sistemático, como na Odyssey também. Postar. É uma iniciativa bem interessante, né? Roda, a plataforma roda tudo em open source. Então tem um conceito interessante, está começando agora. E eu vejo que o YouTube precisa Tem um concorrente. de um concorrente, né? A Twitch é uma muito boa, só que a Twitch é mais voltada para live. Claro que tem como fazer os vídeos gravados. Tem até uma categoria que eu esqueci o nome, o Ricardo sempre me falava de vídeo assim gravado. Mas eu acho que precisa de mais concorrência porque o YouTube, quando só tem um, não dá muito certo. A gente vê isso, por exemplo, falando em tecnologia, a gente vê no Windows, né? O Windows ele tem vários defeitos e ele não vai corrigir porque a concorrência perante ele tem mais de 80% do mercado. Então, para ele tanto faz, tanto fez se ele corrigiu aquilo ou não. E quando a gente tem concorrência, querendo ou não, tem que se mover as coisas. E eu acho que o YouTube tá meio nessa aí, se achando um bam 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 e não tá muito bom. Tem como melhorar mais ainda. E trazendo concorrência vai melhorar. Eu acho que essa questão deles de 1.000 inscritos e 4.000 horas para você começar a monetizar é horrível, cara. Ó, esse lance de monetização, agora o YouTube vai colocar ou já colocou, se não me engano, já iniciou. Mesmo se o seu canal não está monetizado, eles vão colocar propaganda. E tem uma coisa engraçada no YouTube. Eu passo muito isso no meu canal, sistemático. Tem vários vídeos que são totalmente autorais. E assim, eu não estou falando de emulador. Geralmente, quando você fala emulador, eles tomam a monetização. Eu não recebo de nada de vídeo que fala de emulador. E assim, quando eu faço, sei lá, um vídeo. Que nem o último vídeo que eu tenho no meu canal, que são. Acho que mais ou menos o título são 10 coisas. Não, são 5 distros Linux brasileiras. É um vídeo que eu estou falando de distribuições Linux brasileiras e o YouTube meio que pegou a monetização desse vídeo. Simplesmente ele quis, porque quis, é dele e acabou. E assim, vários vídeos que tem um conteúdo, não tem nada demais, é totalmente autoral. O YouTube simplesmente pega a monetização. Eu já não ganho muito, já não ganho muito, e aí o que ganha, o YouTube vai lá e pega. E é bem louco. Aproveitando que tu Parece que tocou aí na ferida, na nossa ferida que é distribuições brasileiras. Aí, o que tu acha aí de. Se por acaso que a gente perguntamos pro Cristiano e também perguntamos pro Ricardo, quando teve aqui pro Lungas, também teve uma live com o Lungas, é que não tá salvando o canal. Se tivesse uma distribuição brasileira que fosse focada para essas máquinas, esses hardware que a gente tem mais antigo, do Alcor aí, da vida, os acelerãozinho. DDR2, será que essa distribuição teria algum impacto aqui dentro do Brasil?
Essa questão de, muitos falam, né, lixo eletrônico, que tem vários hardwares que são considerados lixo, né, fora do país. Aqui no Brasil a gente sabe que a realidade não é essa. A gente encontra notebook custando R$ 2.000 com um Celeron, até engraçado, HDR 5400 RPM, aquele negócio lindo, aquela ultra velocidade, resolução de 1366 por 768. Para que Full HD? A gente não precisa de Full HD, né? E assim, eu vejo que a gente tem um grande dilema: parar, ficar para trás ou abandonar tudo isso. E eu vejo que o equilíbrio é a melhor coisa entre os dois mundos, né? A gente não pode simplesmente virar e falar, isso aqui tá legado e deixa isso para lá e focar só no mais novo. E também a gente não pode só focar no mais antigo e ficar congelado no tempo. Então, assim, falando de distribuições Linux brasileiras, eu vejo que para ter uma distribuição, eu fiz até uma postagem no Dio Linux, porque as distribuições Linux no Brasil não dão certo, que eu acredito que precisa de alguns pilares para uma distribuição dar certo. Seja uma comunidade bem estruturada, algum meio financeiro de conseguir que isso se sustente, e um foco, né, marketing, design, o jeito de falar. E sim, vejo que pode ter um mercado aqui no Brasil para uma distro focada em antigo. Só não sei se é possível a gente fazer do jeito que é feito no Brasil. A gente teve recentemente o do Zero, que infelizmente meio que acabou, né? E era um projeto que eu acho que era muito interessante, o do Zero. A gente tem outros projetos como tem a MOS, que é um projeto que ainda está no início, e eles estão fazendo sua própria DE. E tinha outros projetos como Metamorfose Linux, é uma distribuição Linux que eu usei, e rodava bem em hardware modesto, assim, né, antigo. E essa questão de hardware é bem complicada, mas eu acredito que sim, possa ter uma distribuição focada nesses hardwares. Só não sei se aqui no Brasil a gente teria como fazer isso. Eu acho que a iniciativa mais promissora seria o projeto do Cristiano Libertis. Eu acho que se o Libertis acontecer como o Cristiano meio que imagina na cabeça dele, eu acho que talvez ele rume até por esse lado, né, de recuperar computadores que a gente chama de lixo eletrônico, talvez com uma distro nova, pensada para o mercado, né? Porque, querendo ou não, o brasileiro não compra hardware, o brasileiro não valoriza a área de TI. Eu sou técnico em informática, eu sei muito bem que o brasileiro não valoriza. Para você ter uma ideia, o brasileiro, se você cobrar para fazer uma manutenção, uma formatação, deixar o computador lindo, maravilhoso e dar garantia, você cobrar, sei lá, R$ 80, ele não vai querer. O sobrinho dele ali faz por 20, caga tudo, mas é isso aí. Para o brasileiro é assim que funciona. Se tem um app e o app custa R$ 1, o brasileiro não vai querer pagar. Ele acha caro. Claro que a gente tem questão financeira, então vai ter algumas pessoas que realmente vai ser mais caro, mas você vê gente que tem condição e não vai fazer. Então, a gente entra nesse dilema. Será que com uma distro focada em hardware legado, a gente ia continuar ou a gente ia evoluir? A gente ia continuar com esses hardwares antigos? E ao mesmo tempo me vem uma outra coisinha na cabeça. A gente tem que abandonar esses hardwares antigos, que para mim tá funcionando, tá bom. Eu acho assim, se o hardware funciona, não teria por que abandonar ele. Talvez
mudar o uso dele, meio que adaptar, né? Sei lá, o hardware ele não consegue desenvolver muito bem nisso, eu posso usar ele naquilo, mas lixo eletrônico eu acho bem complicado. Eu acho que muita gente meio que força. Tem muito computadorzinho dual core que a galera já fala que é lixo eletrônico. Eu já acho que é um tipo de computador que, se você for comprar, foge. Para mim é assim. Você foge dele. Mas se você tem ele, é o que você tem. Você tem que fazer. O canal mesmo, eu usava em um. Era um Celeron, no começo do canal. Nem dissipador. O cooler ele tinha. Era aquele dissipador colado mesmo na plaquinha. Tão potente que ele era. Só o ferrozinho, né? Tão potente que o bichinho era. Mas era o que eu tinha. Eu não tinha condição de comprar outra coisa. Depois que eu fui conseguindo comprar, parcelando em 1 milhão de vezes, né? Porque aqui no Brasil é assim, tu parcela. Mas também eu tinha outra questão. Como eu sou técnico, eu não era lubridiado. As pessoas são, né? Compra computador em loja de geladeira, o vendedor vai lá e fala, não, compra, é um i5, isso aqui é gamer. É um i5 lá de segunda geração. Entendeu? É meio complicado. A gente tem que tentar mudar essa cultura no Brasil. Mas eu acho que falar que tudo é lixo eletrônico não é a maneira certa. A gente tem que ter um equilíbrio aí nas coisas. Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que o Liberty seria o mais promissor para a gente ter uma distro nova para computadores. Talvez, não sei qual é a ideia do Cristiano, se ele pensa nisso. Só o tempo dirá. O Herege disse aqui no chat que usou o Big Linux numa máquina com DDR2. Tá funcionando bem. O Big Linux é legal. Ele tava com KDE, né? Eu testei ele até no vídeo, eu fiz a versão, ele era KDE e tinha outra interface, são duas interfaces. Eu acho que era XFCE, mas é uma distro também bem legal para você usar. Assim, distros para você usar em computador antigo, eu acho que o Lubuntu, o Xubuntu, dependendo, assim, não vai rodar. A gente também tem que ter a consciência que a máquina é velha, né? Vai rodar tudo na velocidade da luz. Então, assim, o LXQT, XFCE, o Mate, se aí for uma muito antiga mesmo, talvez um Windows Manager já, já ficaria mais leve, né? Eu acho que tem que analisar o caso. Mas tem umas maquininhas antiguinhas que ainda estão com caldo ainda. Claro que você não vai rodar um KDE nem um Gnome, uma máquina bem mais antiga, mas ou um Cinnamon. E eu temava, eu rodava em um computador velhinho lá, um Cinnamon, porque eu gosto, acho legal o Cinnamon, e aí era tudo lento, mas eu usava, mas porque eu gostava daquilo. Eu já fiz muitos, eu usei muito Cinnamon e máquina que sofria. Aí eu usava, Você, aí é pro XFCE. Pior que o Mint com XFCE ele é bonitinho. O próprio Manjaro, tem uns que se tu souber deixar o XFCE bonitinho ele fica legal. Aí se tu tiver 4 GB de RAM aí, já dá pra rodar bem. também não adianta o cara querer usar um Chrome, né? É, De uma máquina dessa. Não vai adiantar. Ou o que acontece muito, às vezes eu vou atender algum cliente, ele está sei lá, com Windows, 4 GB de RAM, e está reclamando que está pesado, que não sei o quê, mas quando você vai ver, ele deixa trocentas abas abertas lá no Firefox. Também não adianta, né? Você pode usar o navegador que for. Se você usa muitas abas e quer fazer multitarefas, vai ser difícil você utilizar o computador. Então a gente tem que ter essa ciência também. A máquina é fraca. O Zorin Light aqui, é o alguém escreveu no site, no chat aqui, Xui. também o Zorin Light também ele é muito bonito também.
Eu acho que o Zorin Light é um dos XFCEs mais bonitos que eu já vi. Em primeiro lugar, eu acho que está o Mad Linux. Não sei se você já ouviu falar dessa distribuição, mas ele tem um XFCE assim que você bate o olho e fala, isso aqui não é XFCE não, isso aqui é outra coisa. Muito bonito. Realmente o Zorin consegue deixar o XFCE com outra cara. Até o Então, Gnome no Zorin é diferente, né? isso. Pensei que O fosse. pessoal, Eu achava que era o Cinnamon. até o Gnome assim você olha, que eles meio que deixam ali a extensão deles, né? Como se fosse a Dash to Dock lá, mas fica bonito, fica diferente. Eles dão uma customizada legalzinha. Eu não sou muito fã de usar Gnome customizado, eu agora sou mais do lado mais sem extensões, mas eu também não sou chato também. Eu acho que cada um tem que fazer, ter a sua liberdade e também arcar com as consequências da liberdade, né? Eu acho interessante é isso, do Linux. A gente poder fazer o que quiser e se a gente mexe demais em alguma coisa e dá alguma zebra, a gente também tem que arcar as consequências e aprender. Eu acho que foi o jeito que eu mais aprendi Linux, foi assim, foi quebrando. E aí a gente vai mexendo, vai aprendendo. Eu acho que essa é a magia da coisa. É o que eu não gosto do Gnome é aquele negócio de você ficar apertando a tecla super pra ficar aparecendo na tela. Porque eu acho que aquilo ali tinha que estar na tela, entendeu? Aí as pessoas me falam que é. Ah não, vou indica o pop para usuário que tá vindo do Windows. Cara, aqui não rola. Até o cara se ligar que tem que apertar a tecla super, que tem várias áreas de trabalho ali. Eu acho que se tivesse nenhum Ubuntu faz a barrinha lá na lateral, né? Fica uma coisa mais apresentável. Eu acho que Mas se é tivesse uma que barrinha no pop embaixo, estilo ah, no Mac, né? Que nem, talvez ficasse uma coisa mais bonita. tu chegou a ver o Gnome 40? Não cheguei a ver ainda. Então, o Gnome 40, a dash agora fica embaixo. Ah, Ela não é mais na esquerda, né? Agora ela é embaixo. Ele mudou tudo para horizontal. E assim, eu no começo, quando eu ia apresentar Linux para os meus clientes, eu tinha aquelas distribuições que eu sempre, assim, prezei em apresentar. Que no caso era o Linux Mint, com Cinnamon especificamente. Cinnamon sempre foi, assim, um carro-chefe de eu apresentar, tanto pela aparência, parecer mais assim com o Windows, né, com o workflow do Windows. E aí entra também o KDE, então eu apresentava o Ubuntu, que também ficava ali bem na área de conforto. E aí depois vinha o Ubuntu, né, com Gnome, Ubuntu com Gnome, e o Deepin também apresentava o Deepin. E aí sempre aconteceu, eu sempre pensei que o mais fácil seria você entregar uma distribuição que tenha mais cara de um Windows, mas geralmente não era assim que funcionava com os clientes, não. Eles queriam se interessavam assim pelo Gnome, achavam bem interessante, o Deepin também. E assim, no Gnome eles gostavam desse lance de não ter um iniciar, ter assim o menu maximizado, né, as aplicações, eles achavam isso legal. Só que o que acontece? Eu sou teimoso e eu falava assim, vamos fazer o seguinte, não vou instalar o Ubuntu para você, não. Vou instalar, você vai usar o Linux Mint aqui durante um tempo. Se você não gostar, você volta e eu troco. Ou se não, aí depois alguns voltavam, né? E falavam, deixa eu instalar aquele outro lá, o Ubuntu lá, tal, aquele diferentão. Aí eu falava, não, vamos fazer o seguinte. Vou instalar aqui o Ubuntu para você, ele parece mais com Windows, mostrava como é que era. A pessoa usava um pouco, mas a maioria dos clientes, eles sempre... Eu não sei porquê, eu pensava que não. Que o Windows ia, assim, um workflow like o Windows ia fazer mais sucesso, mas eles voltavam e pediam o Ubuntu e era raro os que voltavam depois para Mint. A maioria, 80%, ficava no Ubuntu, gostavam do Gnome. E aí eu meio que fui um pouco mudando essa
minha lógica de forçar. Às vezes eu faço isso ainda, tento, porque eu fico com medo, como eu dou assim, 3 meses quando eu faço uma formatação, dou 3 meses de garantia. Então eu penso, eu vou colocar alguma coisa que parece mais com Windows que não vai me dar tanto problema, o cara não vai toda hora ficar atrás de mim, procurando como é que faz isso ou aquilo. Mas não, até que, assim, o Gnome faz sucesso. Eu acho engraçado isso, porque é meio que contra-intuitivo. É, Mas aí depois eu fui percebendo que muitos falavam o seguinte, falavam bem assim, não, não quero esse daí não, que isso aí se parece com Windows, eu quero uma coisa diferente. E aí eu acho que justamente por não lembrar o Windows, que meio que fazia sucesso assim com a galera. E aí também apresentava também o XFCE, né? E aí, quando era uma máquina mais fraca, eu sempre optei pelo XFCE. Também teve uma época também que eu instalava o do zero, que achava bem bonito o trabalho que eles faziam ali com o do zero. Mas assim, voltando pro Gnome, eu uso o Gnome atualmente, tem bastante tempo, e tem até um vídeo no canal, um vídeo antigo, que foi uma live que o Gil fez, eu acho que o Ricardo também participou, o cara do TI, falando do Gnome e tal, e, e aí depois eu fiz um vídeo novo, dando a minha opinião, porque eu fui aprendendo com o tempo como é que o Gnome funcionava, porque eu vejo que, às vezes, é um dos males que o usuário Linux faz, que o usuário Linux, como está acostumado com a liberdade de customizar tudo, às vezes a gente não usa o negócio como veio, a gente já vai mexendo. Raramente você encontra uma pessoa que usou o Gnome durante, sei lá, uma semana. O cara já aprende Gnome e já coloca uma extensão, a primeira coisa que ele faz. E aí vai adaptando, e assim, eu não acredito que isso seja errado. Como eu falei, eu acho legal esse lance da liberdade, todo mundo tem que ter liberdade para fazer o que quer, mas assim, quando você aprende a usar o Gnome, depois você não consegue ficar sem o workflow dele. É meio que a sua cabeça começa a funcionar daquele jeito. Então eu atualmente eu sou meio suspeito para falar, mas assim, que nem você falou, de ficar apertando super. Eu quando vou dar manutenção no Windows, o tempo todo eu tô apertando aquilo. Ou senão eu pego o mouse e jogo no canto para ativar o hotcorn lá e espalhar as janelas. Eu estou dando manutenção na casa de algum cliente, estou igual um idiota lá, jogando o mouse no canto da tela. E aí depois de um tempo que o meu cérebro, opa, não tô usando o Gnome, não. Então é meio que assim, eu acho que com esse lançamento agora mesmo no Gnome 40, ele ficou muito mais intuitivo. Foi um trabalho e tanto. Depois você dá uma olhadinha, tem um próprio vídeo do Gnome 40. Você vai ver, agora ele está com a dash tá embaixo, as áreas de trabalho agora são tudo horizontal. Eu acho que foi um trabalho bem interessante que vai ajudar as pessoas a saberem usar melhor o Gnome, né? Porque não adianta você ter um workflow interessante, mas que não seja intuitivo, né? A pessoa vai usar e não sabe como usar. E eu acho que o Gnome 40 meio que melhorou isso aí e fez. Eu acho que agora o Gnome é mais fácil para as pessoas usarem, sem ninguém explicar, entendeu? Mas é, assim, eu comecei lá do KDE, então eu não tenho esse lance de. A galera tem um pouco de panelinha, né? Time KDE, time Gnome, time XFCE. Eu não entro muito nessas panelas, não, porque eu vejo vantagens em todas as DS. Tanto no Gnome, no KDE, no Cinnamon. O Deepin também, o DDE, né? Usei muito também. Acho que vai de gosto. eu só
Então, para finalizar, agradecer a presença do Henrique aqui com a gente. Já se sinta convidado para voltar aí numa nova oportunidade. Opa, valeu. Eu falo pra caramba. Eu falo, é muito tempo sem fazer live. Muito Não, tempo sem fazer live. é Então, isso aí. quando eu fico nervoso, eu falo demais. Agradecer ao Xui que se seguiu a gente aqui na Twitch, o Estevam também, o pessoal que está aí no chat, o Herege, o Miniski, a todo mundo que bateu esse papel com a gente.